Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Olá, gente, boa tarde. Aqui é a Paula da Sim. Vamos aqui para mais um episódio hoje do nosso Simcast. Lembrem depois de seguir a gente lá no Instagram, tá? No emergência.sim, a gente tá com o site também, emergenciasim.com.br. Vamos lá, hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, que é a professora Adriana, tá? Vou falar aqui um pouquinho quem é ela, né? É doutora em Ciências pela disciplina de Pneumologia da Faculdade de Medicina da USP. Ela é mestre em Ciências pela disciplina de Fisiopatologia Experimental da Faculdade de Medicina da USP. E atualmente ela é fisioterapeuta da Divisão de Fisioterapia do Instituto Central aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP também. Seja bem-vinda, professora Adriana, como você está? Olá, muito obrigada, Paula, pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Imagina, professora, o prazer é todo nosso. A gente vai falar hoje aqui um pouquinho com ela sobre a extubação do paciente com Covid-19 nas UTIs e a experiência do pessoal lá do HC. Vamos lá, professora, a gente queria começar primeiro perguntando assim, né, em que momento, qual seria o indicador aí que vocês pensam para começar o desmame do paciente do ventilador? Então, quando a gente pensa em desmame, a gente está pensando na descontinuação do suporte ventilatório, e tem duas filosofias que vão embasar o conceito de desmame. Uma filosofia mais clássica, que é o que a maior parte das pessoas seguem, que fala que o desmame e a descontinuação da ventilação mecânica, ele vai ser iniciado após o controle da doença de base. Então, pensando na questão do paciente com COVID, uma vez que ele é entubado por uma insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica, o ideal seria controlar essa hipoxemia para daí evoluir o processo de desmame e extubação. E existe uma filosofia alternativa que diz que o desmame ele vai ser iniciado imediatamente após a intubação desse paciente e vai correr em paralelo com a melhora da doença de base. E a retirada do ventilador mecânico, ela faz parte da reta final desse processo. A gente lá na UTI clínica, a gente acaba seguindo principalmente essa filosofia alternativa. Então, assim que o paciente é entubado, a gente já começa a pensar em estratégias para melhorar a condição pelo qual o paciente foi entubado, para daí a gente já começar a evoluir nos parâmetros para tentar, o mais rápido possível, tirar esse paciente do ventilador mecânico. E daí, se a gente for pensar nos conceitos ou nos parâmetros que fazem com que a gente evolua esse paciente do desmame, evolua o desmame desse paciente, o primeiro parâmetro, que é a causa da falência respiratória resolvido ou controlada, a gente tem que pensar que, eventualmente, esse é um paciente que ele fica muito tempo bastante hipoxêmico e, eventualmente, se a gente quiser que ele retorne aos parâmetros habituais, ou seja, uma saturação acima de 90% com uma FeO2 baixa, pode ser que a gente demore muito para evoluir esse desmame desses doentes, né? Então, a partir do momento em que se controla clinicamente o doente do ponto de vista hemodinâmico, do ponto de vista de equilíbrio ácido-básico, e a gente acaba já nesse paciente com COVID, já tentando pensar num processo de desmame e extubação o mais rápido possível. Entendi, professora. Bacana. A gente tá vendo aí bastante também as pessoas falarem, quem fica mais em UTI, que está sendo às vezes um pouco difícil a extubação desses pacientes. Gostaria que você comentasse um pouquinho aí quais são essas dificuldades que vocês têm encontrado na hora de extubar os pacientes com Covid-19. Na situação habitual, ou seja, quando a gente está numa situação fora desse ambiente COVID, a gente dificilmente tem uma situação de dificuldade de desmame, né? Geralmente as nossas dificuldades, elas estão relacionadas principalmente à extubação desse doente. Então, por exemplo, se é um paciente que tem um rebaixamento de estado de consciência,
A nossa dificuldade é ter certeza que ele tem condições, principalmente de proteção de via aérea, para a gente proceder efetivamente à extubação. Então, a nossa maior dificuldade está em saber em qual momento a gente vai efetivamente extubar esse doente. Os pacientes com COVID, ele tem algumas características que tornam esse desmame e extubação mais desafiadoras. Então, por algum motivo que a gente ainda não sabe dizer qual é um paciente que apresenta uma agitação extremamente importante. Então, é um paciente que, a partir do momento em que a gente começa a diminuir a sedação, ele começa a evoluir com uma agitação psicomotora, e isso faz com que a gente tenha mais dificuldade do manejo ventilatório dele. Além disso, é um paciente bastante taquipneico e ele acaba apresentando uma frequência respiratória maior com volume corrente maior, ou seja, ele tem um volume minuto mais alto do que o habitual, e isso aparentemente faz com que ele que ele fique desconfortável, mas é um desconforto aparente, não necessariamente esse paciente ele está desconfortável, e a partir daí a gente fica num dilema, se a gente vai extubar esse paciente efetivamente, ou se a gente volta atrás, cede esse doente e volta ele para uma ventilação mais controlada. Então, isso tem deixado a gente numa situação onde a gente ainda está meio tateando sobre o que exatamente fazer. Lá no UTI clínica, a gente acaba sendo até um pouquinho mais agressivo com relação a isso. Então, mesmo que esse paciente ele tiver um pouquinho agitado, a gente eventualmente acaba estubando esse paciente pensando que talvez tirando o tubo, esse paciente ele volte a ficar, ele fique um pouco mais tranquilo. Então, em alguns momentos, a gente optou por extubar esse paciente mesmo agitado, então a gente optou por não sedar e daí avaliar como é que esse paciente evoluía. E alguns desses pacientes efetivamente acabaram evoluindo bem pós-extubação, acalmaram um pouco, quer dizer, diminuíram a agitação e com isso a gente conseguiu manejar adequadamente. Teve alguns pacientes que a gente extubou, ele passou ainda uns 2 ou 3 dias bastante agitado, com uma agitação inclusive perigosa, retirando o catéter, retirando sonda, mas mesmo assim a gente conseguiu, apesar dessa agitação posterior, manejar e fazer com que esse paciente evoluísse com sucesso no período da extubação. Outra coisa que a gente tem feito um pouco diferente dos pacientes habituais, a gente tem utilizado para esse doente uma modalidade ventilatória chamada BiPAP-APRV, ou Bilevel-APRV. Então, essa é uma modalidade ventilatória que até permite um pouco mais de assincronia entre o paciente e o ventilador mecânico e faz com que a gente consiga, do ponto de vista de ventilação, manejá-lo mais adequadamente. Então, basicamente, a gente tem utilizado muito essa modalidade ventilatória e, eventualmente, estubado esse paciente mais precocemente, apesar dessa agitação e desse aparente desconforto respiratório que esse paciente evolui. Tá certo. Entendido. Realmente, a questão da agitação, dessa taquipneia, né, que acaba levando a um volume minuto muito alto, a gente está vendo bastante. E até isso já me leva aí para uma segunda pergunta aí de como vocês estão conduzindo, que é justamente assim, até quando eu devo controlar essa ventilação, né? Nesse momento que a gente começa a superficializar mais o paciente, que ele começa a fazer esse volume minuto um pouco maior, tem algum ponto, vocês estão vendo aí em relação a dias de doença ou nível de hipoxemia, de até quando eu tenho que manter esse paciente em ventilação protetora, né? Tem algum limiar para vocês aí? A gente só mantém esse paciente mais sedado e eventualmente bloqueado enquanto ele está numa situação de hipoxemia extremamente importante, precisando de algum tipo de estratégia de resgate.
Então, é aquele paciente que, por conta da hipoxemia, precisou ser realizado o posicionamento em prona, ou, eventualmente, alguns poucos casos de ECMO que a gente utilizou, alguns casos de NO. Então, esses são os pacientes que a gente acaba deixando numa ventilação um pouco mais controlada e com sedação. A partir do momento em que esse paciente ele melhora um pouco dessa hipoxemia, a gente volta esse paciente para a posição supino, por exemplo, e começa a tentar ventilar nessa posição supino, e se esse paciente se estabiliza, é um paciente que já é rapidamente retirado da sedação e, eventualmente, já passado para uma modalidade mais espontânea de ventilação mecânica. Só que, a partir daí, significa que o volume corrente desse paciente fica mais difícil de ser controlado. E pensando nessa questão de controle de volume corrente, muitas vezes esses pacientes acabam ventilando com volume corrente maior do que o que a gente gostaria. Então, acima de 8 ml por quilo de peso, por exemplo. E daí a gente tem que começar a discutir o conceito de lesão pulmonar induzida pela ventilação espontânea. Então, esse é um conceito que, por exemplo, o Dr. Marcelo Amato tem discutido bastante, e que, por conta dessa possibilidade do paciente evoluir com uma lesão pulmonar também na respiração espontânea, ele acaba se preocupando em controlar um pouquinho mais esse volume corrente durante um maior tempo possível. Só que, se a gente for pensar em lesão pulmonar induzida pela ventilação espontânea, isso só foi demonstrado que ocorre em estudos experimentais com animais, com paciente com uma lesão pulmonar aguda. Em humanos, isso não está efetivamente demonstrado. Então, a gente tem que acabar pesando o risco-benefício de manter esse paciente mais tempo sedado, eventualmente com um bloqueador neuromuscular durante um tempo mais prolongado, que eventualmente pode trazer outras complicações para o paciente, além dessa lesão pulmonar induzida pela ventilação espontânea. Então, a gente tem que pesar efetivamente se o fato de eu manter esse cara sedado durante mais tempo, esse paciente ele tiver uma chance de evoluir com pneumonia associada ao ventilador mecânico, que pode trazer complicações, e eventualmente ele evoluir com uma fraqueza muscular adquirida na UTI, se isso não é mais maléfico para o paciente do que eventualmente ele ventilar com volume corrente um pouco maior. Então, o que a gente tem feito lá na UTI é, assim que possível, o Dr. Marcelo, eventualmente, mesmo os pacientes em prona, ele acaba diminuindo a sedação para deixar esse paciente com a musculatura um pouco mais ativa. Então, assim que possível, tirar a sedação desse doente, passar ele para uma modalidade mais espontânea de ventilação, pensando que o fato dele ficar mais tempo bloqueado talvez seja pior para ele do que, eventualmente, ele trabalhar com volume corrente mais alto. Até quando a gente deve manter a ventilação protetora? Eu acho que assim que esse paciente começa a apresentar uma curva de melhora, mesmo que leve, a gente já tem que começar a pensar em retirar a sedação e, eventualmente, deixar esse paciente ventilando com volume corrente um pouquinho maior mesmo. Verdade, professora. Realmente, né, a gente tem que começar a reavaliar aí até que preço a gente tem que pagar e manter o paciente completamente controlado. Igual você citou aí, todas as complicações dessa estratégia mais invasiva, do bloqueador, da prona, de muita sedação, nos outros desfechos ruins que a gente acaba trazendo para o paciente. Mas perfeito, ficou muito bem esclarecido. Agora eu queria conversar um pouquinho, tirar uma dúvida também. Vocês estão vendo muito estridor pós-extubação? Porque esses pacientes acabam tendo dias, tempo de ventilação mecânica mais prolongado, né? Vocês têm feito o cuff leak test para todo mundo? Como é que está sendo nessa parte? Estridor efetivo, a gente teve muito pouco. Então,
A gente até hoje, já lá na nossa UTI, já passaram 120 pacientes desde o início, desde o primeiro dia que a gente começou a receber os pacientes com Covid. Desses 120 pacientes, a gente teve mais ou menos 5 pacientes, ou seja, menos de 5% deles acabaram desenvolvendo estridor pós-extubação. Desses 5 pacientes, um deles já tinha uma neoplasia de laringe, então era um paciente que eventualmente a gente ia ter uma dificuldade maior de manejar a extubação desse doente mesmo. O restante acabou evoluindo com estridor. 3 desses pacientes eles foram reintubados, né? Então, como essa incidência é extremamente baixa, a gente não tem o hábito de fazer leak test para todo mundo. Então, a gente acaba fazendo o leak test para aqueles pacientes que eventualmente já têm algum parâmetro ou algum histórico de extubação, ou melhor, desculpe, de intubação um pouquinho mais difícil, ou que tem algum histórico já de falência de extubação por obstrução de via aérea alta. Então, a gente acaba não fazendo nenhuma profilaxia antes de extubar esses doentes. Mas, a partir do momento em que esse paciente evolui com algum estridor pós-extubação, o manejo vai depender principalmente do quanto esse paciente ele fica desconfortável depois. Então, aquele paciente que está com um pouco de estridor, está evoluindo com desconforto respiratório leve, a gente acaba tentando inicialmente fazer inalação com adrenalina para esse doente. Eventualmente é um paciente que a gente acaba colocando em VNI, só que com bastante cuidado, porque a VNI ela pode mascarar o estridor também e acabar atrasando uma intubação que seria necessária. E para os pacientes que têm algum desconforto importante, a gente acaba reintubando esse doente mais precocemente. Então, desses pacientes que evoluíram com estridor durante esse tempo COVID, 2 deles a gente conseguiu segurar com inalação com adrenalina, e para um deles a gente usou VNI, o restante a gente acabou tendo que reintubar mesmo pelo desconforto importante. Tá certo. Realmente incidência muito baixa mesmo, né? Igual já mostra na literatura aí, que desencoraja a gente fazer o leak test para todo mundo. Só vem para reforçar isso que você está contando para a gente. Ótimo. Agora, para finalizar, doutora, eu queria saber aí para a senhora, já que a senhora falou aí agora que chegaram a usar VNI para esses pacientes aí que fizeram estridor no pós-extubação, tem algum outro grupo de paciente que vocês estão indicando a não invasiva no pós-tubo? Quando a gente pensa em VNI pós-extubação, existem, na verdade, 2 momentos em que a VNI ela pode ser utilizada, né? Então, por exemplo, já está bem descrito para os pacientes DPOC a utilização de VNI chamada de facilitadora, ou seja, aquela situação onde a gente não desmama o paciente até parâmetros considerados mínimos para a extubação, que é um suporte em torno de uma pressão suporte em torno de 6 a 8 centímetros de água e uma FiO2 abaixo de 40%. Então, para os DPLC, se considera manter, inclusive, um suporte um pouco mais alto, até 14 centímetros de água, extubar e colocar na VNI imediatamente após a extubação. Além disso, existe um outro conceito de utilização de VNI pós-extubação, que é o uso da VNI chamada profilática. Ou seja, a gente tem uma série de pacientes que podem evoluir com maiores complicações no período pós-extubação e que eles têm indicação de utilização de VNI profilática. Então, quem são esses pacientes? O paciente hipercápnico ou o paciente com uma insuficiência cardíaca congestiva, aquele paciente que tem
uma maior gravidade, ou seja, aquele paciente com um APACHE mais alto, por exemplo, tempo de ventilação mecânica prolongada, acima de 72 horas, e por aí vai. Agora, nesse contexto COVID, tem uma outra situação que a gente tem encontrado bastante, que é a extubação dos pacientes com uma saturação mais baixa do que o habitual. Então, a gente tem extubado os pacientes com uma saturação de 85%, 88%, com uma FiO2 mais alta, em torno de 50%. Então, esse cara, a gente acaba colocando VNI nesse período pós-extubação, porque efetivamente a gente acabou optando por uma extubação mais precoce, mesmo ele não tendo alcançado os parâmetros chamados baixos de ventilação mecânica. Então, o que a gente acaba fazendo é estubando esses pacientes com parâmetros mais baixos, mais elevados, e instalando a VNI, que a gente tenta manter em torno de 24 horas pós-extubação, e depois fazendo um desmame um pouco mais lento da VNI ao longo do tempo. Outra coisa que tem ajudado a gente bastante é a utilização do catéter nasal de alto fluxo também pós-extubação. Então, aqueles pacientes que eventualmente podem evoluir com um pouco de desconforto respiratório, a gente acaba estubando colocando na VNI. Se posteriormente esse paciente ele é só hipoxêmico, sem tanto desconforto respiratório, a gente pode manejar esse paciente com catéter nasal de alto fluxo. A gente teve pacientes que passaram vários dias com FiO2 acima de 60% no catéter nasal de alto fluxo, com uma taquipneia relativamente leve. Quando eu chamo leve, para mim o leve é em torno de 35, 40 respirações por minuto. Então, com uma taquipneia, um pouco mais hipoxêmicos, precisando de uma FiO2 mais alta, mas sem relatar desconforto respiratório. Então, isso é um cenário que a gente tem encontrado bastante. Paciente sem desconforto, mas taquipneico e com uma saturação ou necessidade de uma FiO2 mais alta, melhor dizendo, e esses doentes a gente tem manejado também com alto fluxo, não só com a utilização de VNI. Então, isso significa que a maior parte dos nossos doentes a gente estuba, coloca ou na VNI e posteriormente na VNI e no alto fluxo. Então vamos dar uma segurada aí. Vamos segurar para ver se as coisas condensaram bem na nossa cabeça. Quando que a gente vai pensar em extubar? Né? O desmame de ventilação mecânica, quando vai começar? Tem duas vertentes, basicamente. A primeira diz quando a doença se resolver, ou então no momento em que a gente intuba. No HC, tem se escolhido a segunda abordagem, partindo do princípio que menos é mais. No contexto de Covid faz muito sentido, porque se a gente esperar a doença resolver, o que leva 2 a 3 semanas, talvez a extubação seja muito tardia. E no Covid, a gente tem enfrentado um dilema para extubar, assim como para intubar. Se para intubar a gente tem um hipoxêmico feliz, aquele paciente taquipneico com agitação e com uma dessaturação importante, para extubar a gente também tem enfrentado esse dilema. Mas na experiência da UTI clínica e a professora Adriana no HC, tem tido sucesso sim, extubando os pacientes mesmo taquipneicos e agitados. Eles têm até usado um modo de ventilação para esses casos em algumas situações, que é o Bilevel APRIV, que permitiria uma certa autonomia maior e evitaria mais assincronias do paciente. E quais seriam os pacientes que essa extubação mais precoce não teria feita de rotina? Talvez pacientes com hipoxemia mais severa, né? Aqueles que precisam de pronação, ECMO, óxido nítrico, e aí nesse caso a ventilação mais prolongada faça um pouco mais de sentido. No entanto, a partir do momento que tem uma estabilização da hipoxemia, já realizam uma superficialização da sedação e até permitem volumes correntes maiores que 8 ml por quilo. Na experiência do HC, extidor pós-extubação não tem sido algo comum. Menos 5% dos pacientes evoluíram com extidor pós-intubação. Muitos deles já tinham algumas comorbidades. Então, não está indicada a profilaxia de rotina, mas após extubação, pode-se fazer algumas medidas, como inalação com adrenalina
e VNI, atentando sempre para não mascarar necessidade de reintubação. E já fazendo o link com VNI pós-intubação, a evidência muito forte é para o paciente com DPOC, como uma forma facilitadora, e pode ser feito também num segundo grupo de pacientes sem uma evidência tão forte, para o paciente hipercápnico, com ICC, tempo de ventilação mecânica prolongado, os pacientes muito graves. No paciente com COVID, a VNI tem ajudado, a gente ainda não tem uma evidência forte, mas na experiência do HC da professora Adriana tem ajudado, assim como o catéter nasal de alto fluxo. A reintubação deve ser indicada nos pacientes que, além da taquipneia e além da desaturação, apresentem um desconforto respiratório evidente. Vamos voltar. Tá certo. Muito bacana, professora. Obrigada. Eu acho que essa era a última pergunta que a gente tinha conversado mais ou menos. Assim, eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando com a senhora sobre extubação, ventilação mecânica, né? São assuntos muito interessantes, mas eu acho que deu para dar uma boa pincelada aí. Queria te agradecer demais pela presença, por tudo isso aí que você contou para a gente, da sua experiência aí, que talvez tenha sido uma das maiores aí do país, enfim, 120 pacientes, né? Desde o começo da pandemia, pacientes todos graves. Então, é muito importante para a gente aí, para todo mundo que vai ouvir nosso podcast, saber dessas suas vivências. Se a senhora quiser fazer alguma complementação e tudo mais, fica à vontade. Eu queria primeiro agradecer, Paula, pelo convite. Foi realmente um prazer estar aqui. Espero que eu tenha ajudado com as experiências que a gente teve lá na nossa unidade. Só lembrar que, eventualmente, esses nossos doentes, a gente tem um manejo um pouco diferente da maior parte das unidades, mas a gente tem visto que tem funcionado adequadamente. Então, acho que nas várias unidades de terapia intensiva ou nas várias situações em que se recebe esse paciente, a gente precisa pensar efetivamente se a gente não poderia ser um pouco mais, se a gente não poderia tornar esse processo de desmame e extubação um pouco mais rápido. E a gente tem que pensar efetivamente em estratégias para que isso aconteça, né? Porque o tempo de ventilação mecânica, eventualmente, pode trazer as suas complicações e que pode interferir aí na evolução desse doente dentro da UTI. Então, de novo, muito obrigado aí pelo convite e pelo tempo de vocês. Que isso, professora. Muito obrigada. Foi um prazer enorme mesmo. Tá bom? Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa Muito noite. obrigada.